Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco para Gineco. E hoje, novamente, com a presença do nosso colega, doutor José Antônio Zelaquete, presidente da BCGIM, né? O cofundador, né? Porque tem outros colegas, da ABEGREF, que é uma academia hoje muito voltada com assuntos científicos para dar robustez hoje à medicina regenerativa, à ginecologia regenerativa. Então a gente está trazendo hoje Zelaquete na sua segunda temporada. Né? E há um motivo muito especial para a chamada, e ele de pronto atendeu, que em breve nós teremos o congresso da BCGIM. Né? Na verdade, sim. É a ABEGREF, né, Zé? Sim. E ele acho que agora para o mês de maio. 25, né? 26 e 27, o curso pós-congresso. Exatamente. Então eu queria que você se apresentasse. Hoje todo mundo já te conhece, não precisa de apresentações, mas falasse um pouquinho desse início, desse congresso, o que motivou vocês a fazerem um congresso, fizeram um congresso mundial ano passado e estão fazendo já um novo congresso. Tá dando muito audiência, ou seja, os ginecologistas estão acordando para um novo tipo de ginecologia? Foi exatamente isso que aconteceu para a gente fazer novamente esse congresso. Novamente por quê, né? Assim, para quem não me conhece, eu sou ginecologista, já trabalho nessa área que todo mundo acha que começou agora, mas há 15, 16 anos. E tanto que tem uma sociedade, né, uma associação, onde médicos que trabalham nessa área se juntaram para poder discutir sobre o assunto, estudar sobre o assunto. E daí veio também uma academia, que é a parte de ensino, de estudo, né, de cursos. E culminou que no ano passado nós tivemos o primeiro Congresso Mundial de Ginecologia Regenerativa. Né, e foi aqui no Rio, organizado por nós. E o desse ano, de 2023, será em setembro, em Madrid. Então, como o nosso deu muito certo, né, já impulsionou até o de Madrid, né, e a gente assim já levou o sarrafo. Quando você né, diz impulsionou, você está me dizendo que também tem muitos ginecologistas aqui do Brasil que já se inscreveu para o Madrid. Congresso. Nós vamos com um grupo de mais de 40 uma galera para Madrid. Entendeu? Para agora? Isso, em setembro. Porém, como o nosso congresso aqui deu muito certo e foi muito bom, né, o pessoal começou a chegar ao fim do ano e o início desse ano. Poxa, e o congresso? Não vai ter de novo? Não vai ter de novo o congresso? Porque, assim, as outras sociedades fazem congressos anuais, né? E a gente se preparou para fazer um mundial e não para fazer um congresso anual. Sim. Porém, em janeiro, aquilo já estava tanto, assim, batendo na minha cabeça e lá do outro pessoal lá também, que trabalha comigo, e olha, vamos botar isso para frente. Um foi contra, não vai dar certo, faltam 3 meses, faltam 4 meses, as empresas não se organizaram, a gente não vai conseguir inscrito para lá. Bom, enfim, vamos bancar isso. Bancamos, estamos a 1 mês do congresso, 92% dos ingressos vendidos, né? Ou seja, quem deixar para comprar em cima da hora não vai entrar. Todas as empresas que a gente queria, os espaços já fecharam. Sim. Entendeu? Então o congresso já é um sucesso, né? Então é um congresso brasileiro, esse é um sucesso mesmo antes de já acontecer. Né? Por quê? Vão estar os maiores nomes do Brasil. Você está convidando alguém internacional para esse? Uma convidada portuguesa. Mas os convidados brasileiros são a maioria internacional. Quase muitos deles já palestraram lá fora. Né? Então, nós no Brasil, para quem não acompanha essa área, nós somos referência. Então eles vêm para cá aprender com a gente, principalmente a parte cirúrgica. Nós temos um respeito, eles têm um respeito muito grande pelo trabalho que a gente faz aqui, e é um trabalho de ponta, então estamos entre os primeiros do mundo. Sim, e é uma coisa que esse congresso que você vai querer dar sequência, né? Exatamente, a gente quer que vire anual. Aproveitando isso que você falou, como o lugar ficou pequeno, né? Aproveitando isso que você falou agora, né? Esse respeito que o ginecologista brasileiro nessa área está tendo,
quem você... Fale aí três países que estão em vanguarda, atuando muito nessa área, né? Além dos da América Latina, você tem os europeus. Tem os Estados Unidos. Americano também. Americano também. Né? Quem é o nome forte lá na América? Então, Red Ellison. Red Ellison, né? O Matlock, que fazia programa de televisão, né? Inclusive, né? Fazia algumas chamadas ali do... Lembra quando tinha o Dr. Hollywood? Né? E assim, é mega star. Eu já fui num congresso lá fora que para você falar com ele, você tem que passar por uma secretária antes, que ela decide se você fala ou não com ele. Assim mesmo. O Moore e o Miklos. Esses dois são excelentes cirurgiões. Excelente. Né? Para você ter uma ideia... Não é só excelentes cirurgiões, eles têm publicações. É absurdo. Então, eles são de Atlanta, né? Isso, eu vou te dizer. Você sabe o que aconteceu mês passado? Esse mês de abril, o Miklos veio até o Brasil para aprender cirurgia com a gente. Ele foi até Salvador, passou lá um dia inteiro tendo cirurgia com a Ana Cristina Batalha, a Tina, que é da Begref. Entendeu? Para aprender as técnicas de clitóris. Né? Então, você vai procurar o Instagram dele... Ele está lá falando muito bem, né? E ele fala, olha, vocês no Brasil, vocês estão com um nível muito acima de nós que me consideram um ótimo cirurgião. Sim. Entendeu? Eles são excelentes cirurgiões pélvicos. Sim. Tem publicação, livros publicados, artigos. Miklos e né? Moore, então os dois são referência. Quando eu trabalhava muito com tela, com as empresas, eu fui convidado a ir em São Paulo, eles vieram para operar, fazer cirurgias. E são muito bons. Muito bons. Mas eles têm essa grande pegada. Eu sei que em Atlanta eles têm uma clínica de rejuvenescimento íntimo. Né? Eles fazem muita cirurgia. Aliás, eles praticamente só fazem isso, né? Mas eu vi eles operando pelve. Então, assim, estão muito habilitados, né? Então, você falou... americano. A Red Ellison é muito bom também. Muito bom também. Também é um bom cirurgião. Bom cirurgião. Agora, na Europa, como é que tá? A Espanha é muito forte, principalmente em aparelhos. Já em cirurgia, menos. E aí você tem pessoas pontuais, né? Dr. Jorge Elias na Argentina, que é um fenômeno. Para mim é o top. Né? A gente tem o Alex Bader na Inglaterra, né? Que ele é grego, mas está na Inglaterra. Então, muitos outros médicos muito bons espalhados, mas assim, esses como países, o Brasil Turquia, não? Não, aí Indiano. aparece um da Romênia. Olha, os indianos, eles aparecem muito pouco. Por incrível que pareça... Eles são muito presentes em congresso, né? Mas por incrível que pareça, existe um mundo à parte, né, que é o Oriente Médio, e lá tem alguns congressos sobre isso. Então, o pessoal do Egito... Existem duas sociedades fortes no Egito e que elas estão ligadas também aos Emirados Árabes, principalmente ali em Dubai. Então, eu tive lá no Cairo, num congresso que, poxa, eu não imaginava que eu fosse ver aquilo no meio do deserto. Né? E é uma pegada diferente da nossa, né? Porque a pegada lá é de reconstrução de mutilação. A gente teve isso no último congresso, né? A gente teve uma aula. Teve uma aula, a gente trouxe um egípcio para falar sobre isso, né? E aí o que acontece? Aqui, né? Então, na verdade, enquanto a gente mutila aqui, né? Eles reconstroem lá. Porque a gente mutila entre aspas, né? Porque a gente está aqui fazendo cirurgia para redução de lábios, de clitóris, né? E lá é outro... Então, é outra visão. É outra visão e uma visão muito interessante. Muito interessante. E aproveitando ainda... Uma aula que dá vontade de chorar, né? Porque você vê... O nosso tempo aqui em relação ao Congresso, né? Eu percebo que ele vem cada vez mais forte, né? Existe o conceito que vocês sempre replicam nos eventos que vocês patrocinam, que é a ginecologia deixou de ser o que era. Né? Sim, ela mudou. Não dá para pensar de forma diferente, né? Principalmente nessa área mais íntima, né? Os tabus vão caindo, as mulheres vão percebendo a necessidade e questionam isso, e por isso que há o surgimento dessa nova área na ginecologia. Mas eu queria perguntar em relação aos patrocinadores no Congresso,
principalmente em relação aos produtos, que são... Porque começa a existir um novo mercado, Sim. né? Não só do laser, mas dos injetáveis, dos preenchedores. Como é que você vê isso? Tem muita coisa nova, a coisa está migrando ou está sendo muito replicada e espelhada da dermatologia para a ginecologia. Então, as empresas estão pensando na ginecologia. Esse é um movimento muito interessante, porque, por exemplo, as empresas de equipamento, elas já estão criando equipamentos com ponteiras ginecológicas. Uhum. Entendeu? Então, equipamentos que eram exclusivamente dermatológicos, né, eles agora já existem ponteiras ginecológicas para fazer o tratamento tanto da vulva quanto da vagina. Então, esse é um movimento que a gente já via desde o lançamento do laser vaginal, vamos dizer assim, né, que ele estourou lá em 2013, 2014 com os primeiros artigos, apesar da gente já ter paper de 2007. Mas, então, isso muito puxado pelo laser. E agora, de um ano para cá, mais do último congresso para cá, né, a gente viu um movimento das empresas também de injetáveis, no caso de bioestimuladores, de preenchedores, onde se tem... pode falar o nome de empresa? Lógico, uma empresa que é a Renova, ela montou uma divisão só para ginecologia. Isso é ótimo. Entendeu? E, poxa, é uma empresa que só visitava dermatologista e cirurgião plástico. Então, ela não pegou o mesmo representante que visita... Ela treinou. Isso é bom, tanto para a empresa dela. E aí montou o board da ginecologia, tem os speakers que são ginecologistas. Então, você vê que é uma empresa que está investindo nessa área porque ela teve uma visão de que isso só vai crescer. E como é que você vê o produto, por exemplo? Hoje você tem uma infinidade de países, né? Porque os produtos são, na sua maioria, importados. Basicamente, a gente está falando de ácido hialurônico, polilático e o... hidroxiapatita. Tem esses três aí que... tem os fios de PDO tem os fios também. Mas, assim, é o que mais se propaga, ou que a gente entende como aplicação na região vulvar. Como é que você vê isso? Hoje, a Renova, por exemplo, ela é uma empresa, ela é nacional, comprou uma empresa multinacional, né, a grade de produtos, e hoje ela comercializa. Você vê, o nível de produto está muito parecido com as grandes empresas produtoras de ácido hialurônico, por exemplo? Então, Mers, o Restilane, isso era tudo para dermar. Então, no caso dos produtos ginecológicos, eles trazem das mesmas indústrias internacionais, né? Trazem da Coreia, tem alguns de Israel, então são as melhores fábricas do mundo, né? Só que o produto ginecológico ele é um pouco diferente, porque ele é mais denso, ele é para a área corporal, ele não é o facial, entendeu? Ele tem uma reticulosidade diferente, então, ou se você vai usar um polilático, a diluição diferente. Então... tem as suas particularidades, por isso que eles decidiram fazer uma divisão só para isso. É importante também ter uma divisão só. E você que vive esses produtos, você vê boa qualidade? Eu vejo boa qualidade. Com bons resultados. No meio você tem empresas de tudo quanto é jeito. Tá? Desde a ruim até mais ou menos até a muito boa, as muito boas, né? Agora, todas com Anvisa. E aí você vai escolher o que você quer. Só não vai usar produto pirata. Perfeito. É importante. Entendeu? Ou equipamento aproveitando pirata, né? aqui, PMMA acabou. Não. Morreu. Tá voltando. Tá voltando? Não dentro da ginecologia. Eu tenho minhas ressalvas e muito grandes com ele. Tá? Mas no meio da dermatologia ele tá voltando porque tem certas coisas que só ele consegue fazer. Um lábio. Não, mas um glúteo. Uma panturrilha. Entendeu? Pelo preço, pelo volume, pela qualidade do que ele faz. Ele entrou em desuso e ele tem Anvisa, ele não é algo proibido, né? Nada porque muita gente aplicou errado. E deu muita complicação, né? Não acho que para a área ginecológica ele está longe de ser o melhor, não aconselho usar e eu não pretendo usar, não uso, tá? Mas entendo que ele vai voltar para outras áreas corporais. Sim.
Já voltando, já deve estar voltando. Porque ele tinha um custo muito bom. Sim, né? continua tendo. Não, diz que hoje a tecnologia melhorou. A textura dele era uma textura boa, densidade boa, né? Para volumizar. Então era... E era um produto que não acabava. Né? Exatamente. Ele vai mas a grande vantagem dele é a desvantagem, né? Porque, que é o que dá os granulomas, que dá as exatamente. irregularidades. É né? o que pode acontecer. Mas diz que hoje a tecnologia melhorou muito, as microesferas estão mais regulares, então o polimetilmetacrilato hoje dizem que é um produto diferente, eu ainda não testei para saber. A gente vai esperar alguém ficar testando muito para dizer que melhorou muito. Não, porque houve muitas complicações. Né? Então você quer se afastar da possibilidade de uma complicação. Sim, mas com certeza. Tem muita gente, gerações de mulheres usando. Tem. Usando e expondo os seus resultados. E né? tem outra coisa, Zé. Nós, como professores, a gente tem que ensinar para o aluno que deu certo. Né? Então a gente já tem experiência do que deu errado. Então, a gente avisa, olha, isso aqui... Funciona, mas pode dar errado. Pode dar errado. As complicações. É conta e risco seu. Exato. Né? Vamos falar de cirurgia. Eu sei que é a área que você mais gosta. Acho que dentro desse congresso, provavelmente... vai ter bastante coisa. Eu vou falar de cirurgia. Você vê alguma novidade? Tem algo de novo? Algo então, no próprio congresso... Porque a cirurgia íntima... ela é obscura, né? Ela foi muito velada. Você não tem publicação, você não tem referência, você não tem... Tem uma certa dificuldade, às vezes, até de falar sobre isso, né? Eu acho que está caindo um pouco. Inclusive, você vai, não lá em literatura, mas em edições, né? Books de cirurgiões plásticos que falam... um capítulo de cirurgia íntima onde não tem absolutamente nenhuma referência. Principalmente quando a gente fala de clitóris. Né? Mas você sabe por que isso? Ainda vai, mas clitóris... já e agora está uma moda o clitóris, né? O clitóris ele apareceu... Eu não conheci o clitóris do jeito que ele é. Sim. Ele foi apresentado há poucos anos, porque fizeram um 3D, uma impressora 3D... resolveu mapear o clitóris e imprimir um clitóris. E a gente descobriu que só conhecia a ponta do iceberg. Exatamente. Então, isso dá uma nova dimensão à coisa. Mas embora isso seja uma questão de muito alarde, o clitóris envolve a vagina. Então, enfim... A questão maior é a hipertrofia do clitóris, a hipertrofia, o excesso de capuz. Isso é novidade. Você vê também. algo de novo? Existem técnicas novas ou a coisa ainda continua muito velada? Não, tem as técnicas novas, né, que não tão novas de fixação do clitóris, mas o acesso sim, né? Aquela técnica que a gente fazia, aquela incisão... Bem invertida. Não se faz mais. Se faz tudo pela lateral do clitóris. Entendeu? Com muito mais segurança. Ou, né, retirar um pedaço dele também. Então, tem muitas técnicas novas, muito boas, né, sobre isso. Mas eu acho que no congresso, você sabe o que me chamou a atenção que vai ter? Uma coisa simples, mas que eu acho que vai ser muito boa para todo ginecologista. Tem uma prócto que trabalha com plicoma e hemorroida com o mesmo laser que a gente opera. Que toda cliente quer que você tire. Toda cliente. Então, e o ginecologista, não, dá aquela enrolada. Isso, ela vai mostrar pra gente como que se faz. Ai, que ótimo. Quer dizer, eu tenho o meu método, né, o meu meio de fazer, mas né, vamos ver como que ela vai fazer. Né? Então, assim, a gente vai ter sobre clitóris, vai ter nifoplastia, vai ter, né, tudo que envolve a cirurgia íntima, vai ter uma palestra sobre cirurgia de grandes lábios também, né? Mas você sabe por que a dificuldade de descrever técnicas cirúrgicas nessa área? Porque não tem uma vulva igual à outra. Sim. Então, não é... A diversidade absurda. da vulva. Ela é absurda. Não existe uma igual à outra. Não é igual uma esterectomia que você dá o passo a passo. Você tem o passo a passo. Porque assim, quando você tem só hipertrofia de pequeno lábio, ok. O problema é que às vezes vem uma prega lateral aqui, às vezes você tem uma prega lateral do outro lado que é um pouco mais em cima, às vezes você tem excesso do capuz, às vezes você tem assimetria do pequeno lábio, né? Mas a assimetria onde um é maior em cima e o outro é maior embaixo, não é só um maior que o outro. Então,
É uma variedade. Não existe um E aí roteiro. junta com aquele excesso de pele no corpo perineal que se estende até o plicoma. Então cada uma é diferente da outra. Então como é que você vai descrever técnica em coisas que... Claro que dá, tá? Mas assim, é muito complicado você botar uma receita... Mas você precisa de experiência para você aplicar aquela técnica em cada uma. Exatamente. Só isso, que vai ser experiência. É experiência, Eu quilômetros ouço rodados. falar muito em... Eu acho que a labioplastia hoje, pequeno lábio, talvez seja a cirurgia mais amplamente difundida ou praticada do ponto de vista de cirurgia íntima, né? Hipertrofia de pequenos lábios. E eu ouço falar muito da utilização do laser. Paula foi fazer um curso também e voltou entusiasmada. Eu, particularmente... É porque você é cirurgião. Não, mas ele é também cirurgião. Não, mas ele gosta do bisturi. O que eu vejo é que bisturi, existe muita propaganda do laser. Mas... Eu acho que o laser, como um instrumento ou ferramenta de corte, é extremamente interessante. Mas nossa, acho genial. A rapidez que eu tenho com... Você não tem com laser? Não. Eu não tenho com laser. Por Troco, tamanho da ponteira... Então, enfim, o segurar da ponteira além também. disso, como negócio, mas né? Eu tenho que fazer o aluguel do laser, levar para o centro. Mas isso é fácil. Tá, ok. Mas hoje, com uma alta frequência, um bom bisturizinho, uma boa lâminazinha, uma ponteira de agulha, eu acho que os instrumentos mais interessantes são os ganchos, para você fazer uma boa... Sim. Né? Eu não vejo o impacto grande do laser no sentido de diminuir o tempo ou menor trauma no tecido. É tão pouco a diferença. Se você alinha muito... Eu acho que também tem o atrativo do fato de você estar fazendo uma cirurgia com laser. Eu vou te dizer... Eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso como experiência. A minha opinião é que daqui a 6 meses não faz nenhuma diferença se você usou laser, tesoura, bisturi ou alta frequência. Ou até o eletrocautério. Né? Eu tô falando resultado final. Resultado final. Tipo, eu vou olhar, já saiu todo edema, já cicatrizou tudo. É assim que vai ficar o resto da vida. Não vai fazer diferença. Sim. Tá? Você está falando de desfecho final. Exato. A diferença é o quê? O pós-imediato? Não é o pós-imediato. Em quanto tempo uma ninfoplastia sem laser você libera a paciente para ir para academia? Eu não estou falando de ter relação porque é atrito. Bom, na minha prática, eu não tenho... A minha prática é a seguinte, eu vejo passo a passo, todas elas. Mas em média, com 30, 40 dias, é o tempo médio. Eu vou analisar isso se ela fechou todo... O tecido está consolidado dentro de 30, 40 dias. E se eu te disser que na metade do tempo eu libero a minha paciente, com 15 dias? Tá, mas eu posso liberar essa minha paciente que foi operada sem laser com 15 dias. Desde que eu olhe e veja que eu posso liberar. Sim, acontece que ali... Então você está me dizendo que o laser é mais rápido. É mais rápido, sem dúvida. A recuperação é mais rápida. E tem motivo para isso, né? Porque ele corta com o calor da luz, só que ele é uma luz que não carboniza. Então, além dele cortar, já coagular, eu não preciso ficar usando aquela bolinha, ou seja, ele não tem carbonização do tecido, tá? Ele ainda estimula a mitose dos tecidos. Então, essa cicatrização ela é mais rápida. A cicatrização é bem mais rápida. Ela é bem mais rápida. Então, isso a gente ganha tempo. Então, esse é o principal motivo. Não é o resultado final. Né? É a abreviação do tempo de recuperação, a diminuição do downtime, né? Que é o tempo de recuperação da paciente. Mas isso aí eu negocio bem com o cliente. Não, se você sabe negociar, você não negocia? Se você sabe negociar bem, impacto. É muito interessante. Poxa, eu vou fazer uma cirurgia com laser, ok. Eu acho que também tem um atrativo, assim, né? Só que não é só isso. Ele tem uma capacidade de retração do tecido que nenhum outro aparelho tem. Então, às vezes você vê aquela pequena irregularidade... Aí você ele puxa, você não precisa eu vou tirar isso aqui com a tesoura. É aquele famoso que você tira mais do que precisa. A gente, quando fazia prancha, eu me lembro, quando jovem, eu era surfista, a gente fazia as pranchas. Então você lixava aqui, aí o outro lado, aí você lixa aqui. Daqui a pouco né? Quando você vê, ela ficou comida. Ficou uma gã, né? Então, acho que foi daí que saiu o skate, né? Foi diminuindo. Isso é bem interessante, isso você consegue com laser. Né? E tem a questão de marketing, né? Porque quando você diz que você faz uma cirurgia com laser, a paciente já pensa logo em Star Wars.
Né? Ele vai fazer a cirurgia com a espada de Jedi. Né? Exato. Não, ela acha que tá uma nova tecnologia e tudo isso é muito atrativo para ela. Então, assim, isso também é uma atração. Pois até hoje, tá? Eu tenho um amigo que é uro e eu falo, eu não sei como é que você não faz propaganda que você faz fimose com laser. Você ia lotar seu consultório. Exatamente. Entendeu? Porque ninguém quer passar por cirurgia e depois resolver isso com isso. E vai recuperar mais rápido. Verdade. Entendeu? Outra tecnologia, quer dizer, vocês falam muito em associar tecnologias, né? Ou métodos, ou... Então, cirurgia, mas qual é a tua posição, né? Isso, eu sei que é uma questão muito particular, depende de cliente para cliente, mas eu tenho uma posição em relação a isso. Queria ouvir de você, que é um especialista, em relação à utilização do injetável preenchedor junto com a cirurgia. Eu tenho por hábito, né? Eu tenho uma certa facilidade, porque tenho o centro cirúrgico lá no consultório, mas mesmo que eu vá para uma clínica de cirurgia, né? E eu sempre deixo para um segundo tempo os preenchimentos. Ou você Queria aplica saber na hora. Como é que você vê isso? Faz logo, pode ser feito logo, Avalia a necessidade depois, no pós-operatório. Você faz uma ninfoplastia e aproveita para fazer um preenchimento do grande lábio. Assim, é o tipo da coisa que eu não ofereço nem insisto para paciente. Aquela que quer muito eu faço, porque tem um certo sentido quando ela diz, doutor, eu já vou estar anestesiada, eu não quero depois passar por isso de novo. Entendeu? Mas se puder deixar para depois, eu deixo. Você acha melhor? Eu acho melhor. Pra ver porque o você resultado. vai... Mas dá para fazer. Dá para fazer. Por exemplo, quando a gente faz... às vezes eu vou com cirurgião plástico que acaba tirando gordura e pede, né? A paciente pediu, eu vou implantar a gordura. Eu tenho que fazer ali. Né? Acabou de lipoaspirar, né? De tratar aquela gordura, não tem como esperar. Então é aquele momento. Eu não vou fazer não porque eu acabei de fazer. Você gosta de fazer a cirurgia íntima junto com o cirurgião plástico? Não, mas às vezes acontece. Gostoso, né? Não, Não, sim. Eu até entendo, mas a gente que é ginecologista tem muito isso, né? Eu vou fazer a mama, já aproveita e faz o períneo. Tem isso, não dá certo. Porque ela vai sentir dor e o cirurgião plástico vai dizer que é o períneo. Né? Sempre foi, você perde todas. É o gineca. Por outro lado, eu fico feliz dela não ter deixado o cirurgião plástico fazer. Sim. Ter optado esse é um por ponto você. positivo, né? Entendeu? Exato. Então isso acontece também, né? Então, eu não reclamo, não. É, melhor. Eu não reclamo, não. É melhor você E com relação a como é que você vê os hospitais hoje aqui no Rio? Né? A gente está falando de cirurgia, invariavelmente a gente vai precisar do centro cirúrgico, efetivamente. Alguns procedimentos não dão para ser feitos em consultório, onde você vai precisar fazer uma sedação ou até mesmo um bloqueio, vai precisar de um day hospital, geralmente dá alta no mesmo dia, vai fazer uma ninfoplastia ou um clitóris. Como é que você vê os hospitais? Eles estão bem equipados? Existem hospitais bem especializados? Pode falar. Os hospitais que estão prontos para fazer isso. A gente não precisa de muita coisa, né? A gente não tem OPME, não tem material especial. No caso, se você for fazer um preenchimento, como é que você... Você leva o material. Algumas clínicas ou hospitais de cirurgia plástica permitem que você leve. Outros você tem que fazer passar lá. Exatamente. Mas como é que você vai fazer o OPME? Não, mas olha só, não é OPME. Eu estou entrando com, por exemplo, um preenchedor, porque eles não têm acordos ou negociação com essas empresas, pelo menos ainda. Como é que funciona? Né? Então, como é que funciona? A gente leva... Por exemplo, eu vou dar um exemplo... Eles avaliam... Eu vou operar no Barra D'Or, ou vou operar no Rio Mar. São hospitais gerais, né? Que tem OPME, que tem... A entrada de material não se entra... Sim. Fora dessa entrada. Eu vou dizer como é que funciona o laser, por exemplo. Tá? Eu alugo laser para levar para lá. Né? A empresa que aluga, eu não pego o laser, põe na mala do carro e leva, né? Ela que vai se tratar com o hospital. Exatamente. Só que para ela entrar com aquele aparelho lá, precisa passar na engenharia clínica. Aí eles vão ver todos os selos, se tem o selo do Inmetro, se tem o selo de revisão anual, se tem o selo disso, daquilo, se o aparelho foi, né, tem Anvisa. E a partir daí, fez esse registro,
Toda vez que o aparelho for lá, está liberado. Mas na primeira vez isso tem que acontecer. Então, os hospitais mais sérios... Do preenchedor, cada vez que a gente não tem jeito. Só Entendeu? nessas clínicas que não dá para entrar. Não tem como. Não tem como, ou você leva e mostra, olha, eu tenho aqui um produto, tem Anvisa, pode anotar, aí pega a etiquetinha e põe no prontuário. No caso, a enfermagem, chefe de centro cirúrgico, permitiria isso. Sim, teoricamente permitiria. Se for liberado pela Anvisa e tudo. Engraçado, a gente faz Sim, muito pouco em centro cirúrgico, mas nunca tive problema com isso, não. Ó, trouxe aqui um material, elas dão uma olhada lá, pede para etiquetar, botar que foi feito. Por quê? No hospital ele não... É diferente, por exemplo, um sling. Né? O sling hoje ele tem que ir via hospital, não é igual antigamente que a empresa levava lá, né? Entendeu? Sim, sempre uma menina da empresa exatamente. Hoje ela até vai, mas... Né, só para te dar suporte. Então, nisso aí não tem essa empresa ainda. Então, eles também não encrencam por isso. No dia que existir, no dia que existir, eles não vão deixar você levar, entendeu? O que você quer, né? Você vai usar o que eles tiverem lá. E hospitais hoje, Day Hospital, aqui no Rio, que você gosta, que você acha bom? Pode falar, não tem problema. Eu opero muito no Barra Plástica. Né? Eu sou conhecido lá por ser o único ginecologista que vai operar lá. Porque a maioria é cirurgião plástico. É cirurgião plástico, mas eles me tratam bem. Entendeu? De vez em quando tem um ou outro cirurgião plástico entrando na minha sala e fala, eu faço diferente. Né? Mas faz parte, entendeu? E claro, eu não tenho o volume deles, né? Então, óbvio, eu não pego os melhores horários. Né? Então, é diferente quando a gente vai na perinatal, que a gente é mais bem tratado. Então, não é que eu seja maltratado lá. Não, mas que é o nosso lugar, talvez. Que é o nosso lugar, né? Entendeu? E outra coisa, né? Por exemplo, você está numa perinatal, a enfermagem, ela sabe o que é botar um gelo no períneo, ela sabe o que é uma intercorrência. Exatamente. É diferente. Ela está habituada a pós-parto. Ver um ginecologista num negócio de plástico, ele já... Exatamente. Então... Mas são cirurgias que complicam muito pouco, né? Muito pouco. E o que você tem... A gente já está quase no nosso... término do nosso... Eu queria que você dissesse algo de novo, algo de interessante, alguma sacada nova que pode vir no Congresso, que está aparecendo, que você tem no seu sentimento, que é uma coisa boa. Conversando com o pessoal da indústria, seja de equipamento ou também de implantes, preenchedores, tudo, né, há um consenso de que nos próximos 5 anos não vai aparecer nada de novo. Tá? Ou seja, você vai ter melhoria do que já tem. Né? Um laser híbrido, né, que já tem agora. Né? Aí um implante talvez melhor, ou outro, mas não tem nada que venha aí revolucionário. Então, eu acho que as cartas ainda estão na mão do médico, do ginecologista. De tentar ainda conseguir. Exatamente. Então, as cartas estão nas nossas mãos e ali as técnicas cirúrgicas. Por exemplo, a gente pega os produtos, hoje a gente não... Antes a gente preenchia com um produto e acabou. Não, hoje a gente usa num preenchimento até 3 tipos de preenchedores. Sabendo com uma usar. densidade para volumização, um outro com outra densidade para firmeza e contorno, um outro mais fino, mais superficial para hidratação. Então você já começa a ter, né, nuances que antigamente a gente não tinha. A gente só injetava lá e queria volume, né? Então hoje a gente já o negócio está com um detalhamento muito maior, né? E hoje essa medicina regenerativa, né, ginecologia regenerativa, ela está muito voltada para o ginecologista com procedimentos. Então, na verdade... exclusivamente em consultório. Muita gente acha que é estética, né? Mas o que acontece, né? A estética é só uma parte. Eu acho que o grande volume ele acaba sendo a parte funcional mesmo, né? A paciente com síndrome urogenital da menopausa, né? Com atrofia. A grande parte é essa. A grande parte é essa. A paciente com incontinência urinária, a paciente, né, com frouxidão, com rotura perineal, entendeu? Então, assim, tem outras especialidades, como dermato, cirurgião plástico, que trabalham ali também, mas aonde que o ginecologista ele se diferencia? Justamente na cirurgia, principalmente a cirurgia vaginal, entendeu? Então, é isso que faz com que, na hora de um pequeno lábio, a gente só não faça pequeno lábio, né? A gente olha e vê que tem uma ruptura na musculatura, uma cistocele, uma retocele. Você corrige também. E isso nenhum cirurgião plástico vai fazer, nenhum dermatologista. Ele vai fazer o laser lá, mas não vai conseguir, né, chegar nesse nível que o ginecologista Você acha que nesse novo momento, com
essa medicina regenerativa, a estética íntima, a cirurgia íntima, enfim, ela está aproximando de novo o ginecologista da vagina. Eu vou te dizer, eu acho que ele foi afastado. A era das telas afastou muito. Muito. Porque aprendeu quem quis aprender tela, Sim. ficar tratando vagina. Zé, Quem não aprendeu tela, abandonou. Você tem gerações de pessoas, de não médicos, sabe. ginecologistas que não sabem operar períneo. Períneo, É O períneo clássico. Verdade, não sabe Não, fazer esterectomia Tem vaginal. um hiato. Diminuiu né? muito, E hoje você está Talvez trazendo isso- de novo isso o aproxime, ginecologista. Olha aqui, ó. Isso aqui É importante. é uma área que você domina. Não, assim, Assoalho pélvico, Poxa, vulva. quantas cirurgias vaginais, esterectomias vaginais a gente já fez e que foi indicado a videolaparoscopia, porque só deixava 3 furinhos. Eu falei, mas por que você vai fazer uma videolaparoscopia se você não deixa furo nenhum? Entendeu? Mas então, assim, Aí você briga na sua casa com eu o teu brigo na irmão, minha casa, né? porque eu tenho um irmão que faz robótica, né? Ele vai falar. Mas eu ele vai posso te uma falar, coisa e você o Michel é um exímio cirurgião vaginal, ele faz esterectomia muito bem. Entendeu? E aliás, eu acho que muitas vezes você não consegue tirar por cima e é por baixo que ele resolve. Entendeu? Então, se tiver que fazer, ele faz. É porque ele pega útero gigante. Esse Entendeu? é o que ele Exatamente. escolheu. Mas essa questão de aproximar o ginecologista da vagina, isso é uma verdade, mas eu vou ser muito mais profundo do que isso, tá? Eu acho que a gente está aproximando o ginecologista da ginecologia novamente. Eu via, né, e vejo muitos ginecologistas desiludidos com a ginecologia, né, porque ou por causa do plano de saúde, ou porque tem que dar plantão, ou com, né, a escravidão que trabalhar no SUS, ou até a própria obstetrícia, né, de uma forma, vamos dizer assim, né, que não é a mais adequada, né, e muitos ginecologistas com idade, né? Com mais de 60 anos, tendo resgate da profissão, voltando a ter brilho nos olhos em atender a parte ginecológica, né? Gostando do que faz. E eu vi que, de uma certa forma, esse movimento ele salvou muitos ginecologistas, né? Eles se reinventaram. Isso é... Salvou eles da própria ginecologia. Eu concordo. Né? Que durante muito tempo se afastou mesmo da vagina. Sim. Né? E... Grande mensagem final. Isso, refletiu nos jovens também. Com certeza. Algo mais, Não, eu acho a sua que... mensagem final. Poucos ingressos para o Congresso. Faz vocês, por favor. a propaganda do Congresso, que é importante. A gente vai estar lá. Vocês vão estar lá. O Gineco vai estar lá entrevistando os professores. Isso, e vai estar na plenária principal lá também, o primeiro podcast do Brasil, dentro de uma plenária de congresso. Isso é porque verdade. já teve... De ginecologia. De ginecologia. Eu acho que de tudo, tá? Se você olhar bem. Bom, a minha mensagem quem puder, corre, vai lá, porque tem poucos... Já tá acabando. Tá acabando. E isso dando certo, né, sendo algo que a gente possa fazer com recorrência, eu acho que vai ser muito bom para a ginecologia em geral, não é para a ginecologia regenerativa, funcional, estética, não é para a ginecologia em geral. Né? Então isso torna o ginecologista mais completo, né? Ele consegue oferecer mais para a mulher, então eu acho que essa é a mensagem, né? E a gente não faz medicina só em consultório, só em cirurgia, a gente faz também com estudo. E por que não também, né? Com um ambiente agradável, que é o que a gente tenta fazer lá no Congresso. Congregando. Parabéns. Poxa, muito obrigada, Zé. Obrigado, Zé. Mais uma vez. Mais uma